dia a todos os colegas que estão nos acompanhando hoje. Então, primeiramente, muito obrigada pela presença e interesse de vocês, também pela colaboração dos nossos companheiros que fizeram o evento acontecer, em especial também a nossa excelentíssima coordenadora regional do CREA Júnior, Giovana Cristina, e ao nosso coordenador estadual, Tom Nicolas. Agradecidos também aos nossos parceiros, o CREA, o CRED-CREA e a Nova Performance, e a todas as demais autoridades aqui presentes. Meu nome é Natália, eu sou dirigente de curso do CREA Júnior Concórdia, e eu vou estar mediando então a palestra de hoje. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso workshop com a palestra de hoje. A temática, então, é planejamento financeiro, ministrado pelo nosso ilustre palestrante, o economista César Augusto Fabbri, com uma participação especial da educadora financeira Dani Koenig. Em nome de toda a equipe CREA Júnior Concórdia, agradecemos então por aceitarem o nosso convite hoje. Lembrando também que para a emissão do certificado do evento, o certificado de participação, nós estaremos enviando um link nos comentários para que acessem e preencham com os dados necessários. Então, peço que o César apareça e se apresente, por favor. Bom dia, Natália, muito obrigado pela apresentação. Bom dia, Tom, bom dia, Sinara, Giovana. É um prazer sempre falar com o CREA Júnior, eu adoro essa galerinha, né? Eu acho que vocês são muito fera, o trabalho que vocês fazem é admirável. E a CREA é uma fanzaça de vocês e está aí sempre que possível, sempre que convidado, a gente está junto com vocês, né? Bom dia para você que está aí do outro lado da câmera aí, que acordou agora em cima do laço, de pijamão, deitado na cama e na tela do celular. Eu conheço bem esse negócio de aulas virtuais, né? Mas é isso aí, galera. Hoje nós estamos aqui para bater um papo aí sobre finanças pessoais, né? E eu já queria trazer aí para nossa conversa, nosso bate-papo, uma convidada muito especial, né? Ela é a nossa conselheira lá na CRED-CREA também, de administração, né? Mas, assim, e acima de tudo, ela é educadora financeira e proprietária de um canal aí muito especial, Mais Riqueza, a Dani Koenig. Dani, bom dia, Dani. Bom dia, César. Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Dani, hoje nós temos um bate-papo aqui sobre finanças. A Dani, como eu falei, ela é educadora financeira, né? E uma especialista na área, por isso eu fiz questão de trazê-la aqui. Eu recebi aqui, Dani, algumas perguntas que a Natália já trouxe ali da galerinha, e eu vi que tem tudo a ver com o trabalho que você executa hoje no seu canal, no Mais Riqueza. Inclusive, depois você faz o merchan dele aí para essa galera se inscrever, né? Porque eu acho que é importante que vocês comecem a acompanhar ali o trabalho da Dani. Eu tenho certeza que vocês vão poder crescer bastante nesse tema de finanças pessoais, e ela tem uma abordagem bem tranquila, bem fácil aí para todo mundo. Isso, Dani, já deixo ali no bate-papo aqui da nossa transmissão via Zoom, mas aí o Tom, que está aí nos bastidores, no backstage aí, Tom, por gentileza, disponibiliza para a galerinha lá no YouTube, né? O canal da Dani no YouTube e também o perfil dela no Instagram, tá bom? Natália, é com você aí, você conduz então as perguntas, a gente vai fazer um bate-papo. Galera, não tem slide, não tem nada aqui, é no gogó mesmo, né? Vamos fazer um bate-papo bem descontraído, bem gostoso, e na medida do possível a gente vai respondendo também as perguntas que vão surgindo lá no YouTube, tá bom? Tá certo, então, só para mencionar um pouquinho que a gente está falando com a galera bem séria mesmo hoje, então vamos mencionar alguns feitos do nosso palestrante, do César Augusto. Então, o César ele já atuou como conselheiro fiscal do CRED-CREA e do Sistema AILOS, também foi conselheiro do Conselho Regional de Economia, diretor de riscos e financeiro da CRED-CREA, economista graduado pela UFSC, especialista em transações imobiliárias e pós-graduado em análise tributária. Também gestão de cooperativas, crédito, planejamento estratégico e gestão. Possui também certificação profissional, Anbima, e é auditor de sistemas de gestão de qualidade. Possui um diversificado acervo técnico de estudo de viabilidade técnica e econômica na elaboração de projetos de engenharia rodoviária, bem como também na elaboração de estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental.
para adequação da capacidade, melhoria e segurança na eliminação dos pontos críticos de diversas rodovias. E um pouquinho, então, da Dani. A Dani, ela é educadora financeira, ela é graduada em administração, pós-graduada em gestão de negócios e liderança, coach pelo IBC, Master Trainer e possui mais de 40 cursos na área de finanças. Então, como podemos ver hoje, um pessoal muito bem capacitado que vai estar nessa nossa conversa de hoje. Então, é um prazer imenso ter vocês aqui conosco hoje. Então, sejam muito bem-vindos. Estamos contentes e gratos por terem aceitado o nosso convite de presidir o nosso workshop. Então, vamos direto ao assunto hoje, vamos direto às nossas perguntas. Então, pessoal, gostaria de saber de vocês qual seria a melhor maneira de controlar o meu progresso financeiro. Eu vou deixar essa para a Dani, aí eu faço as intervenções aí, né, a gente vai fazendo bate-papo. Dani, progresso financeiro, a pergunta é ampla, hein? Como é que a gente monitora e controla aí o nosso progresso financeiro? Melhor maneira é você olhar para o teu saldo bancário, para o teu número de investimentos, quanto que você tem de patrimônio financeiro hoje. Isso vai te dizer se você está crescendo, se você está parado ou se você está, né, declinando com relação à tua renda. O ideal é que você aumente a renda todo ano, não que fique estagnado, né? Mas uma forma de você ter essa clareza é quanto que você tem aí de dinheiro na conta, que é os teus investimentos, né? Quanto que você tem de reserva de segurança, se você já tem a tua reserva de segurança. E também olhar para o teu planejamento financeiro, que é aquilo, quanto eu ganho, quanto eu gasto e quanto está sobrando no final do mês. Acho que quando sobra dinheiro sempre no final do mês, quando você consegue fazer sobrar, porque o dinheiro não sobra, né? Ele não faz milagre, mas quando você consegue fazer o teu dinheiro sobrar e todo mês você consegue fazer ele sobrar e investir, e você vê que os teus investimentos estão crescendo, essa é a maneira que você tem de olhar aí e ver que o teu patrimônio está crescendo, que você está acumulando riqueza, né? Porque o dinheiro precisa trabalhar para a gente tem que ganhar dinheiro dormindo. E para fazer isso, a gente precisa aprender a investir, né? Então, investindo e ver que o teu patrimônio está crescendo, que o teu dinheiro está crescendo lá nos investimentos, acho que é a melhor forma de você controlar isso, de você ver, opa, estou crescendo, estou prosperando, estou enriquecendo, então é o meu saldo lá nos meus investimentos que estão aumentando. Ô, Dani, eu tenho uma fala sua que eu gosto bastante, eu queria que você explicasse para a gente, né? Você usa bastante aí, eu acompanho você, a gente tem que se pagar primeiro. Como é que funciona essa história? Se pagar primeiro significa que você se coloca como prioridade na tua vida. A maior reclamação que as pessoas têm com relação ao dinheiro é não sobra, né? Não é nem a questão de estar endividado. Tem pessoas endividadas no Brasil? Temos bastante, mas tem muita gente que ganha dinheiro, ganha bem, só que não está endividado, só que mesmo assim não sobra. Então, qual é a questão, né? Eu penso que eu preciso ter um aumento de salário, eu penso que eu tenho que ter mais um emprego, que eu tenho que fechar mais clientes para sobrar mais dinheiro para eu conseguir investir. Só que isso não vai acontecer. Do jeito que eu lido com R$100, eu lido com 1.000, eu lido com 100 mil. Então, não importa o quanto eu ganhe, se eu tiver sempre um comportamento só de consumo, se eu não tiver um comportamento de alguém que consegue multiplicar e fazer o dinheiro crescer, que é a pessoa que investe. Então, a cabeça de um investidor, ela é um pouco diferente, não porque ele nasceu assim, é porque ele desenvolveu essa competência, né? Então, o que significa se pagar em primeiro lugar? É justamente isso, eu recebi o meu dinheiro, eu já defini, antes de receber o dinheiro, o quanto que eu vou investir e para que eu vou investir, eu já dei nome para esse dinheiro, é assim que eu gosto de chamar, né? Dar nome para o dinheiro. Então, eu já dei nome para esse dinheiro e defini que eu vou investir antes de pagar as minhas contas. E não é para deixar de pagar a conta, não é isso, de forma alguma. Mas quando você escolhe o como você vai gastar, o como você vai utilizar o teu dinheiro antes dele chegar na tua conta corrente, você tem liberdade e o controle de escolher o quanto que você vai investir. E quando a gente começa a fazer isso no início, né, que a gente começa a organizar as finanças, nem sempre você consegue investir de cara. Quando eu fiz o meu primeiro planejamento financeiro, eu não consegui investir. Eu levei 5 meses para conseguir fazer o meu primeiro investimento, que foi de R$289. E eu lembro que no meu primeiro planejamento financeiro, eu fiz uma meta de investir R$2.000 por mês, que na época para mim era surreal, investir R$2.000 por mês. Então, dar nome para o dinheiro, definir o quanto que eu vou investir e fazer por onde. Por isso que todo investidor tem que ter um planejamento financeiro. Sem planejamento financeiro, não adianta você entender de investimentos que você não vai conseguir fazer o dinheiro sobrar para, de fato, investir. Então, começa com organização financeira, depois planejamento financeiro, e aí sim, a última etapa é você multiplicar o teu dinheiro através dos juros dos investimentos. Então, se pagar primeiro é isso. Ganho lá meus R$3.000, eu vou separar, sei lá, R$100, 200, 300
para os meus sonhos, para os meus objetivos, para aquilo que é importante para mim, e depois eu vou pagar o restante. Então, é virar aquela chavezinha de recebo conta, pago todo mundo, né? Saio distribuindo dinheiro, parece que o dinheiro é batata quente na nossa mão. E se sobrar alguma coisa, eu me priorizo, eu guardo dinheiro para fazer a minha viagem, meu intercâmbio, para abrir o meu negócio, para fazer a minha reserva de segurança, enfim, para seja qual for o objetivo que eu tenho, que você tem, né? Então, se pegar primeiro é isso, é você se priorizar. Primeiro você investe, depois você paga as suas contas. Ótimo, Dani. Sinara, você que está aí no backstage também, não é para deixar de tomar a sua cervejinha, que a gente soube que você gosta, não, viu? É para continuar tomando essa cervejinha, mas tem que separar uma graninha para guardar lá também. Natália, mais alguma pergunta que a gente já tinha lá antes nas inscrições? Seria a próxima pergunta de o que eu posso fazer, então, para aumentar minha poupança na próxima semana? Oh, o pessoal é rápido. Dani, quer responder essa aí para mim também? Primeira coisa, vamos mandar essa palavra poupança embora? Essa palavra não é boa em nenhum sentido, só como for usado no verbo poupar. Esqueçam caderneta de poupança. Esse é o pior lugar para vocês deixarem o dinheiro de vocês, tá? A caderneta de poupança, nesse momento, está rendendo 1,90 ao ano e a nossa inflação está quase 6% ao ano. Ou seja, quem tem dinheiro na poupança está perdendo dinheiro ao invés dele crescer e valorizar, tá? Então, é muito importante vocês entenderem, vocês são jovens, entendam que poupança não é investimento, não é o melhor lugar para vocês investir o dinheiro de vocês, tem investimentos melhores na cooperativa, tá? Então, vamos aí o como eu juntar dinheiro, como investir, né? Primeira coisa que vocês têm que fazer, o primeiro objetivo da gente enquanto dinheiro, objetivo financeiro, é reserva de segurança. O dinheiro tem 3 funções para cumprir na nossa vida. A primeira, segurança, conforto e liberdade. São 3 funções que ele tem que cumprir. A primeira é a segurança, a segunda é o conforto e a terceira é a liberdade. Então, ela vem nessa ordem. O que costuma acontecer? A gente esquece da segurança, esquece da liberdade, e o que acontece? Esse dedinho aqui, ele não é por acaso, a gente é um pobre com conforto. É uma situação ilusória, até vive bem, tem um dinheirinho para fazer as nossas coisas, só que qualquer dor de barriga que der, qualquer imprevisto que tiver, dá problema porque não tem de onde tirar o dinheiro. Aí é onde as pessoas acabam recorrendo a usar cheque especial, a ter que pegar um empréstimo, a pagar a fatura mínima do cartão e entrar nos juros que são bem altos. Então, é muito importante a gente entender que o primeiro objetivo na vida é formar a reserva de segurança, porque ela vai trazer justamente isso, segurança financeira, tranquilidade para você tomar as suas decisões, para você ter dinheiro caso aconteça algum imprevisto. Então, hoje, ao contrário do que muita gente pensa, né? Ah, eu preciso ser rico para investir. Ah, quando eu ganhar um aumento, eu começo. Quando eu me formar, que eu estiver trabalhando lá como engenheiro, eu vou começar. Quando eu tiver mais dinheiro, eu começo, porque precisa de muito dinheiro para investir. E, na verdade, não. Você consegue investir com R$1, com R$10, com R$20. Dá para começar com valores menores. O importante, sim, é você começar. Então, isso depende único e exclusivamente de você tomar essa decisão para começar a investir na semana que vem. Se você ainda não tem conta na cooperativa, você vai ter que abrir uma conta numa instituição financeira e fazer o teu primeiro investimento, colocar dinheiro lá, fazer uma TED, fazer um Pix e fazer o teu primeiro investimento. Precisa dar esse primeiro passo. Então, é isso que tem que ter em mente, sabe? A reserva de segurança, quem mora com os pais ainda é mais tranquilo. Você pode ter uma reserva um pouco menor ou pode fazer na tua reserva bem tranquilo para quando você chegar aí, né, for morar sozinho ou casar, enfim, quando você for para sua vida que tiver que bancar as suas contas, você tem lá uma boa parte ou tem ela completa. Mas a reserva de segurança, o que é indicado? Pelo menos uns 6 meses do custo de vida mensal de vocês. Ah, meu custo de vida mensal é R$2.000, então a reserva de segurança deveria ser de 12 mil. E aí não se assustem com o valor, isso é o valor final. Você começa investindo hoje o que você consegue. Consegue R$50? Então investe R$50 por mês, não tem problema. Assim que a tua renda for aumentando, você vai colocando mais, você vai investindo mais. Uma coisa que a gente tem que entender com relação a investimentos, com relação ao quanto eu consigo investir, é que a minha realidade atual não é a mesma realidade daqui a 1 ano, daqui 2, 3, 4, 5 anos. Né? A tendência da vida é sempre crescer e evoluir. A gente tem que estar sempre buscando essa evolução para a gente se tornar uma pessoa melhor, se tornar um profissional melhor e logo um profissional mais rentável. Quanto mais dinheiro eu faço com o meu trabalho, mais eu vou ter dinheiro para investir, né? Então, dá para começar essa semana, dá para começar semana que vem, mas comece pela reserva de segurança e comece com o que você tem hoje, mas precisa ser uma decisão. Vou pegar R$100 e vou fazer meu primeiro investimento.
tenho certeza que todo mundo aqui tem um pouco de valor para investir. Ah, não tem 100, Dani. Tem problema, tem 50, tem 30, tem 20. O César pode falar aí qual que é o valor de investimento mínimo da cooperativa. Mas começa com o que você tem aí. R$1. Então, R$1. É isso aí. Também acredito que a maioria do pessoal que está aqui hoje, assim como eu, ouviu muito dos pais. Não, porque quando você crescer, você tem que aprender a ganhar o seu dinheiro e guardar na poupança, para quando você realmente precisar desse dinheiro, você ter ele disponível. Uhum. Mas, assim, a questão de guardar na poupança e não de investir, né? Mas esse é um pensamento que funcionava para os nossos pais, para os nossos tios, para os nossos avós. Na época deles, poupança era o que tinha de melhor. Hoje é o que temos de pior. Então, gente, banco tradicional é o pior lugar para vocês colocarem o dinheiro de vocês. Pior lugar. A não ser que vocês vão comprar ações de banco tradicional, que são os 5 bancos que a gente tem no Brasil, é a única opção onde você pode investir num banco. Ah, vou comprar ações e vou me tornar acionista. Agora, no resto, não é bom para nada, sabe? Então, a gente tem que desapegar desse negócio de que o banco tradicional é seguro e que os bancos digitais e as cooperativas não são, porque é justamente o contrário. O lugar menos seguro para você deixar o seu dinheiro é no banco tradicional, porque lá você vai cair em muita pegadinha que não dá para começar a vida financeira, vocês são jovens, não dá para começar a vida financeira já caindo em pegadinha de grande banco, porque se entrar em grande banco, vai cair, é inevitável. A gente não tem educação financeira e aquilo que a gente escuta com relação ao dinheiro é dos nossos pais. E os nossos pais não são especialistas no assunto. Eles vão dizer aquilo que eles acreditam, que eles acham que é bom. Mas é nossa obrigação ser melhor do que os nossos pais, né? É a nossa obrigação evoluir nesse sentido, até porque a gente tem acesso à informação que eles não tinham. Vocês estão aqui ouvindo coisas que eles nunca ouviram e talvez nunca nem ouçam na vida deles. Então, é a obrigação de vocês fazer diferente. Excelente, então. A nossa próxima pergunta seria: quando devo usar, então, as minhas economias? Quando devo usar as minhas economias? Então, eu vou pegar essa para mim, Dani. A gente nem sempre tem dinheiro para arcar com todos os nossos compromissos, verdade? Quando isso acontece, qual é a melhor estratégia de ação, então? O que eu devo fazer aí? Será que existe um plano, um plano para fazer os pagamentos, ou é melhor a gente sair sorteando aí os nossos devedores, né? Bem, se você já tem dívidas atrasadas, né? Eu primeiro recomendo que você some todas elas, ok? E descubra o valor final do quanto você está devendo. Talvez num primeiro momento aí, por conta de um orçamento apertado, você não tenha dinheiro necessário para pagar todas as dívidas de uma vez só, certo? E por isso é importante que a gente conhecer todos os detalhes possíveis e priorizar as dívidas mais importantes. Então, eu tenho uma reserva lá, tenho que pagar as minhas dívidas, né? Eu vou dar uma dica aqui do que eu uso, do que eu ensino, né, para usar esses recursos. E para montar essa lista de prioridades de pagamento, eu costumo analisar 2 critérios. O primeiro deles é o quanto essencial o pagamento é. Tá? Então, quanto esse pagamento é essencial? O segundo critério é a taxa de juros. Vou dizer por que o primeiro critério não é a taxa, e sim o quanto ele é essencial. Né? Se eu for fazer aqui uma lista do que eu tenho que pagar primeiro, a primeira dívida que tem que ser paga é aquelas relacionadas a serviços públicos essenciais. Lembram? O que são serviços públicos essenciais? Água, luz, gás, certo? Por quê? Porque essas dívidas, por que elas estão no topo, essas dívidas, né, da lista? Porque se eles forem cortados, eles vão impactar diretamente na tua qualidade de vida, né? Apesar de não ter altas taxas de juros ou tão pouco, né, tenham multas e juros muito elevados, eles são essenciais na tua vida e vai impactar a qualidade da tua vida. Então, o primeiro, né, que eu tenho que pagar é água, luz e gás, né? Na sequência aí, como segundo colocado, eu costumo brincar assim, não, na verdade eu costumo dizer, né? Financiamento de imóvel, né? Caso você esteja pagando um financiamento da sua casa, né? Tenha em mente que se você não priorizar esse pagamento, existe um risco muito alto de você perder o bem em questão, certo? Por quê? Porque na maioria desses financiamentos, o próprio imóvel é dado como garantia de empréstimo, e por isso que eu coloquei ele em segundo, né? Então, primeiro, serviços públicos essenciais, água, luz, gás. Segundo, o financiamento do imóvel. Terceiro, o financiamento do
automóvel, né? Porque se você financiou o seu carro ou a sua moto, né, da mesma forma como o imóvel, ele serve de garantia, né? E caso você deixe de pagar as parcelas, muito provavelmente o seu veículo, a sua moto vai ser tomado, certo? Então essa parcela também requer muita atenção, principalmente se você depender desse veículo para trabalhar. Ok? Eu sou um representante, eu sou um vendedor, eu preciso fazer visita aos meus clientes, então é por isso que eu coloco em terceiro lugar o financiamento do automóvel, e principalmente se você usa o veículo para trabalhar. Como quarto colocado aí é o aluguel, né? Tem muita gente que trabalha, que mora de aluguel, não tem o financiamento imobiliário, mas mora de aluguel. E caso você deixe de pagar as parcelas do aluguel, né? Com certeza aí o teu nome vai ser envolvido em algum processo judicial, né? Existe um risco também alto de despejo, e a gente não quer isso para a gente. Então, se você colocou e outra coisa, gente, se você colocou, né, o nome de algum parente ou de algum amigo como fiador desse imóvel que você locou, né, essa pessoa também pode sofrer algum tipo de consequência se você deixar de pagar esse aluguel. Então, assim, a gente não quer fazer isso com o nosso fiador, né? Então, é importante também priorizar. Então, falei aqui o primeiro, água, luz e gás, o segundo, o financiamento do imóvel, o terceiro, o do automóvel, o quarto, o aluguel, e agora eu ainda tenho mais aqui 2 itens que eu gostaria de priorizar. O quinto seriam dívidas relacionadas às faturas de cartão de crédito e cheque especial. Cara, essa é de ferrar com o peão, né? Essas são famosas, essas dívidas, pelas altíssimas taxas de juros, né? Já fica a dica aqui, a da cooperativa é bem menor do que qualquer banco aí, né? Então, eu deixei elas, né, as dívidas relacionadas à fatura de cartão e crédito, cartão de crédito e cheque especial em quinto aqui da lista, já que não envolve perda de bens ou patrimônio, né? Porque normalmente se fala, paga as dívidas de juros mais altos, né? Mas eu deixei ela em quinto aqui porque não gera perda de bens ou de patrimônio, né? E por isso eu priorizei aquelas primeiras lá. Em sexto e último lugar, né? São as contas são as contas não essenciais, né? E por não essenciais eu entendo telefone, internet, celular, TV por assinatura. Eu sei que tudo isso é muito importante, principalmente hoje em trabalho remoto, né? Mas não tanto quanto os demais itens da lista que eu mencionei, certo? E lembre-se, né, de acompanhar, a Dani vai falar bastante sobre isso, eu vou insistir também, né, de acompanhar seus gastos mensais, de deixar uma margem no seu orçamento para fazer a sua reserva financeira, né? Mas a gente vai falando sobre isso no decorrer desse nosso bate-papo aqui. E César, eu gostaria de saber se ainda é muito válido eu fazer aquela listinha pontuando quanto que eu tenho que gastar, elencando as principais dívidas, como você mencionou. É válido fazer essa listinha para pontuar essa questão? Cara, não tem como você trabalhar sem saber o quanto você tem, né, para gastar, o quanto você tem de receita menos despesa, isso é o básico do teu orçamento. A Dani é muito boa em falar sobre isso aí. Eu vou deixar até que ela comente essa tua pergunta, Natália, mas não tem como você tem que conhecer sua vida financeira, senão não tem como fazer planejamento, né? E a nossa galerinha está cada vez mais distante de planejar as coisas, são muito imediatistas, né? Então, assim, precisa botar na ponta do lápis, precisa saber onde é que está indo o seu dinheiro, né? Onde é que você está gastando. Então, a Dani aí até pode me ajudar nesse sentido aí, e eu vou deixar depois, Natália, ao término no nosso bate-papo aqui, eu vou deixar algumas dicas aqui em Excel que eu vou disponibilizar e você encaminha os nossos participantes depois através do e-mail que eles cadastraram aí na inscrição. As planilhas aqui de controle financeiro e tal, é um modelo, você pode usar, né? À vontade, fica à vontade, pode distribuir aos seus familiares aí, é um modelo que eu vou deixar de presente para vocês, tá bom? Dani, quer falar um pouquinho sobre, porque isso eu sei que você manja bastante aí, né? Tem como fazer planejamento sem botar na ponta do lápis, Dani? Vamos lá, tem como construir uma casa sem fazer um projeto? Opa, a analogia para essa engenheirada aí eu acho que é top. Não tem como, né? Se tem uma coisa que engenheiro e arquiteto entende é de planejamento. O princípio que você usa para uma coisa, você usa para tudo. Do jeito que você faz uma coisa, você faz todas. É impossível. Você vê o quanto você ganha de dinheiro
Você definir o quanto você vai investir sem que você tenha clareza disso. Esse é o primeiro passo e é o passo mais básico, mas é o passo que muita gente negligencia. O que eu sempre escuto é como eu começo a investir, por onde eu começo a investir, qual o melhor investimento, qual que eu escolho. Isso é pular etapas. Para você investir, você precisa primeiro saber o quanto você ganha, o quanto você gasta e principalmente ter um planejamento. É definir como você vai gastar o seu dinheiro no mês que vem, no outro mês e no outro. Isso é dar metas para o dinheiro, é dar nome para o dinheiro, isso se chama planejamento financeiro. Se você não escolher como gastar seu dinheiro antes dele chegar na tua conta corrente, você vai continuar repetindo o padrão, vai continuar gastando no automático, gastando por demanda, vai fazer sempre a mesma coisa, vai repetir o que você fez no mês passado, no outro, e daí vem aquela história, trabalho, não vejo a cor do dinheiro. Meu dinheiro nunca sobra. Gente, dinheiro é isso aqui, ó. Isso aqui é dinheiro, papel. Papel não faz milagre, ele não tem poderes mágicos, não tem como ele dizer assim, olha, esse mês eu vou sobrar na conta da Dani. Nesse mês eu vou sobrar R$1.000 na conta da Dani. O dinheiro vai fazer isso comigo? Não, não vai, ele é um papel. Quem define isso sou eu. E a gente faz isso através de um planejamento financeiro. Então, ponto base, são 3 passos. Organização financeira, que é você levantar o quanto você ganha e o quanto você gasta, e não é ficar anotando gastos o tempo inteiro, não é isso, não. Muita gente faz isso, eu mesma fiz isso por anos, e isso não resolve nada, porque anotar gastos, você anota o que já aconteceu, e não há nada que você possa fazer com o que já aconteceu, a não ser tirar aprendizado. É só isso. Porque você não controla o que já passou, você controla o que vai fazer daqui para frente. Então, se você quer que o teu dinheiro sobre para você investir e realizar os teus sonhos, os teus objetivos, você precisa dizer para o teu dinheiro para onde ele deve ir. Senão, ele vai só, para a mão de quem cuida dele e não fica na mão de quem não cuida. Então, precisa cuidar do dinheiro, que é organização financeira, planejamento financeiro e investimentos. São 3 passos que a gente tem que respeitar. Então, é isso aqui. Tem que levantar, fazer um diagnóstico aí. Pelo menos uma vez, levante o quanto que você gastou no mês passado. E aí, levantar o quanto gastou no mês passado é abrir a fatura do cartão, é abrir o extrato da conta, é passar um pente fino. Não pode pegar a fatura do cartão e colocar lá. Despesa, fatura do cartão. Fatura do cartão de crédito não é despesa, ele é um meio de pagamento. Despesa é o que está dentro dele. Tá? Então, façam esse levantamento, pente fino, e depois escolhe como você vai gastar o seu dinheiro no próximo mês. Faz as metas para um mês, para você ver o que é fazer um planejamento financeiro e o quanto isso vai te trazer clareza da tua vida financeira e, principalmente, controle do teu dinheiro. Eu fiquei sabendo que o Matheus de Lima, ele tem uma palavra que tem 2 palavras que definem o Matheus aí, está nos ouvindo aí, né? Que é constância e evolução, né? E ele também gosta de fazer exercícios físicos. Eu imagino que ele já planeja os exercícios físicos, né? Então, eu quero saber depois do Matheus aí, ele pode deixar uma palavrinha lá no YouTube para a gente, se ele faz já o planejamento financeiro também. Se ele tem constância e evolução, eu quero saber como é que estão as tuas finanças, Matheus. Certo, então, a nossa próxima pergunta, qual então seria a melhor maneira de eu investir o meu dinheiro? Dani, tá contigo a bola aí. A melhor maneira de você investir o teu dinheiro. Um investimento começa por três Qs. Eu sempre falo dos 3 Qs. O investimento não começa você escolhendo o investimento. Os 3 Qs são o quê? São 3 perguntinhas que você tem que fazer, que é a pergunta base de qualquer decisão financeira que você vai tomar. O que eu quero, quando eu quero e quanto custa. Sem essas 3 perguntas, vocês nunca vão conseguir escolher o melhor investimento para vocês. Porque o melhor investimento não existe, né? Não estava na lista de perguntas, mas tenho certeza que passa na cabecinha de vocês, porque eu recebo essa pergunta todo santo dia lá no meu Instagram. Qual é o melhor investimento? Ele simplesmente não existe, porque a gente tem perfis de investimento diferentes, a gente tem perfil conservador, moderado, arrojado, a gente tem situações de vida diferentes, eu quero coisas que vocês não querem, vocês querem coisas que eu não quero, então a gente tem que respeitar a nossa individualidade, que é aquilo que a gente quer, né, que a gente sonha, a gente tem situações financeiras diferentes, então aquele investimento que é melhor para mim, para o meu perfil, para o meu objetivo, é diferente do que é para você, do teu objetivo e do teu perfil. Tá? Então, a melhor maneira é você responder essas 3 perguntas. O que eu quero? Por exemplo, eu quero ter a minha reserva de segurança para, se caso acontecer algum imprevisto, eu não precisar ter que mexer no dinheiro de outros objetivos que eu tô investindo, ou não precisar ter que pegar um empréstimo, ou não precisar ter que usar um cheque especial, ou, sei lá, pagar a fatura mínima do cartão, por exemplo, e entrar numa bola de neve de endividamento. Né? Então, a gente tem que sempre pensar em crescer o nosso patrimônio, multiplicar o patrimônio. Primeira coisa, reserva de segurança. Isso é o que eu quero.
Quando eu quero? Bom, eu vou para a terceira pergunta, quanto custa? Faço aquele cálculo lá de 6 meses do meu custo de vida mensal, cheguei no número 12 mil. Ok, agora eu vou dar a data para esse objetivo. Quando? Daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3, 4, 5 anos, não tem problema, mas eu preciso da data para todo objetivo para poder escolher o investimento. Por quê? A reserva de segurança, ela é o único investimento que precisa de liquidez diária. É o único objetivo que precisa de liquidez diária. O que é liquidez diária? Eu estou aqui, ó, com um copo de água. Eu posso simplesmente tomar ele agora, porque ele é líquido. Agora, se fosse um copo com gelo, eu não conseguiria tomar agora. Eu teria que esperar o gelo derreter para poder tomar. E se eu estivesse morrendo da sede e minha vida dependesse daquilo, eu preciso tomar esse copo de água agora. Eu não ia conseguir, eu ia morrer da sede, entende? Então, investimentos que têm liquidez diária são investimentos que eu consigo sacar a qualquer momento. Então, para a reserva de segurança, como a gente não sabe quando vai precisar, porque ela é para objetivos, né, de imprevisto, tem que ter liquidez diária. Então, eu vou escolher acho que é a RDC que fala, né, César, da cooperativa, mas é o mesmo produto que é um CDB de um banco, por exemplo, ou Tesouro Selic, que são investimentos de liquidez diária. E daí, para os outros restantes de objetivos que a gente tem, quero fazer uma viagem, quero fazer um intercâmbio, quero comprar um carro, quero abrir um negócio, quero fazer uma cirurgia, sei lá qual é o teu objetivo aí. Mas cada objetivo é o que eu quero. E aí vem o quando eu quero. Porque você não precisa, por exemplo, fazer como muita gente faz, que é colocar o dinheiro para todo e qualquer objetivo na poupança, sendo que a poupança paga lá aquela mixaria e ela não tem diferença no tempo que você deixar o teu dinheiro investido. E se você tem clareza de quando você... Vamos lá, quero viajar para Disney. Quando? Daqui 5 anos, tá? Em 2026. Pronto. Quanto custa? Custa 30 mil reais. Estou só dando um exemplo aqui. Eu já sei que em 2026 eu preciso investindo todo mês para juntar 30 mil reais. Então, eu vou buscar algum investimento que tenha data de vencimento lá em 2026. Eu não preciso de liquidez diária aqui. Então, eu não vou escolher um investimento que tenha uma rentabilidade baixa, como, por exemplo, a caderneta de poupança. Eu vou escolher um investimento que tenha uma rentabilidade maior, porque quanto maior é o prazo do meu investimento, maior é a rentabilidade. Aí vocês vão lá na cooperativa, falam lá com o gerente do PA e perguntam, olha, eu quero investir para 6 anos, o que tem aí? Porque é diferente de investir para um mês. Pense o seguinte, investimento, vocês estão emprestando o dinheiro de vocês para o banco, vocês estão emprestando o dinheiro de vocês para a cooperativa. Quando eu empresto o meu dinheiro, eu preciso ter um retorno. E quanto maior for o tempo que eu deixar o meu dinheiro emprestado, por exemplo, para o banco ou para a cooperativa utilizar, maior tem que ser o meu retorno, porque eu estou abrindo mão desse dinheiro para mim. Então, essas 3 perguntas é o que tem que ter em mente para poder começar a investir. Eu vou deixar para vocês depois o guia da investidora iniciante, porque as minhas alunas são basicamente mulheres, mas se aplica a qualquer pessoa que está escrito lá, homem ou mulher, seja homem ou mulher. Deixar para vocês com um passo a passo de como começar a investir, mas é isso. Se vocês entenderem que todo investimento começa de acordo com o teu perfil de investidor, porque eu não posso dizer para a Natália investir em ações, por exemplo, se a Natália é conservadora. Mesma coisa o César. Se o César tem um perfil moderado ou arrojado, eu vou dizer para ele investir no Tesouro Selic, ele vai achar que o Tesouro Selic não rende quase nada, só se for para reserva de segurança, mas para qualquer outro objetivo eu vou querer um investimento que me renda mais, sabe? Então é importante a gente entender o nosso perfil de investimento e o que eu quero, quando eu quero e quanto custa. Respondendo essas 3 perguntas e sabendo qual é o teu perfil de investimento, teu perfil de investidor, pronto, vai ser muito mais fácil de você escolher o investimento indicado para aquele determinado objetivo. Para cada objetivo existe um investimento diferente indicado. Então é muito importante vocês entenderem esses 3 Qs aí. Tudo começa aqui. Muito bem, porque geralmente a gente sempre procura aquela formulazinha mágica. Eu quero investir, qual é o melhor investimento? Mas a gente esquece de priorizar realmente qual é o nosso objetivo. Então, excelente começar exatamente pelos 3 Qs. Então, eu gostaria de saber também quais são os riscos que eu vou correr ao investir em títulos de alto rendimento. Natália. Hoje não adianta, como a Dani já falou, caderneta de poupança, CDB e tal, são títulos, né, que são com menos risco, maior liquidez, contudo não rendem tanto quanto títulos com maior risco, certo? Dani, explica um pouquinho para a gente aí
quais são esses títulos de maior risco, né? E essa relação entre prazo e risco e rentabilidade aí, para a gente entender um pouquinho quais são esses títulos de alto rendimento que a gente indica hoje aí, né? Tá, César, me fala um mercadinho menor de Florianópolis aí. De Floripa, nossa senhora, tem um aqui que eu gosto de tomar até uma cerveja lá, depois eu vou indicar esse na área ali. Chama Mercado Dori. Mercado do Ori, beleza. E tem o Angelone aí também, que é conhecido, basicamente todo mundo aqui que é de Santa Catarina conhece o Angelone. Para quem vocês emprestariam dinheiro? Tem o mercado do Dori ali pedindo dinheiro emprestado e tem o Angelone pedindo dinheiro emprestado. E vocês vão emprestar o dinheiro de vocês. Em qual das duas situações vocês se sentem mais tranquilos e mais seguros em emprestar o dinheiro? Eu não estou vendo os comentários da galera do YouTube aqui, mas eu vou pedir para a galera comentar, quem está assistindo no YouTube. E daí, Natália, você me fala o que eles estão falando aí, porque aqui para mim não aparece. Mas me digam, o que vocês fariam? Para qual dos dois vocês emprestariam o dinheiro de vocês? Para o Angelone ou para o mercado do Dori? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, o pessoal está respondendo já. Okay. Particularmente, minha opinião seria para o mercadinho. Eu emprestaria para o mercadinho. Isso, o pessoal aqui, deixa eu ver, está participando também. Mercadinho. Uhum. Ok, basicamente seriam essas as respostas. Para o mercadinho. Mercadinho. Vocês conhecem o dono do mercadinho? Eu Vocês bebo cerveja com ele. Com exceção do César, né? Tem gente voltando para o Angelone. Vocês sabem o quanto que ele fatura? Vocês sabem qual que é o nível de endividamento dele? Vocês sabem quanto que ele tem de reserva financeira, de reserva de segurança? Quem vocês acham que tem mais dinheiro e que tem mais capacidade de pagamento? O Angelone ou o mercadinho pequeno? Isso é a análise que a gente faz quando vai fazer um investimento. Lembra sempre, estou emprestando meu dinheiro. Qual que vai me trazer mais risco? Se eu tenho um perfil moderado ou arrojado, eu vou justamente emprestar o dinheiro para o mercadinho, porque é muito mais arriscado com relação, comparando, estou falando sem olhar números, né? Só falando aqui por cima. É muito mais arriscado comparado ao Angelone, que já é uma empresa bem consolidada, digamos assim, eu emprestar para ele, só que como ele precisa mais de dinheiro e o Angelone precisa menos, ele vai pagar mais, o Angelone vai pagar menos. E se eu sou uma pessoa conservadora, para que eu vou emprestar meu dinheiro? Pô, Angelone, eu não vou emprestar para o mercadinho lá, porque é muito arriscado. Pode ser que daqui a pouco dê a pandemia, pior a pandemia, dê um lockdown, ele tem que ficar um mês fechado, quebrou o mercadinho. O Angelone, se ficar um mês fechado, não quebra. Então, é nesse sentido que eu tenho que avaliar. Quanto maior for o risco, maior tende a ser a rentabilidade. Não é garantida a rentabilidade maior. Quem tinha dinheiro em investimentos de renda variável, que são fundos imobiliários e ações, né, que a gente compra lá na Bolsa de Valores, ano passado, lá em março do ano passado, eu lembro que em um dia e meio, a rentabilidade das minhas ações na Bolsa caíram 12 mil reais. Tipo, basicamente um dia, caíram 12 mil reais. Sem contar a derrocada que deu na semana depois, que foi no primeiro dia que fechou tudo por causa da pandemia, março do ano passado. Eu me desesperei? Não. Por quê? Porque eu invisto na Bolsa para longo prazo, eu tenho os meus objetivos definidos, então eu invisto na Bolsa para minha liberdade financeira, para minha independência financeira, que é daqui a uns anos. E esse dinheiro que está lá, eu não preciso dele. A minha reserva de segurança está no Tesouro Selic, por exemplo, que é um investimento que tem liquidez diária. Se me der qualquer imprevisto, eu vou lá e saco. Agora, imagina se eu tivesse algum imprevisto em março do ano passado e eu tivesse que resgatar o meu dinheiro lá da Bolsa de Valores e tá faltando 12 mil reais lá. Como é que é isso para vocês? Você consegue imaginar você fazer um investimento hoje de 5 mil reais e amanhã você vai consultar e esse investimento está 2.500? Como é que é a tua reação? Ai, meu Deus, perdi dinheiro, Jesus amado, eu vou correndo lá resgatar porque eu vou perder mais 2.500. É essa a reação? Então, você tem perfil conservador. Para você vai investir em renda fixa, que é o quê? São os investimentos que Tesouro Direto, o banco e a cooperativa criam. São investimentos mais conservadores, bem mais seguros,
E, todavia, a rentabilidade ela é um pouco menor, porque risco e rentabilidade caminham juntos. Agora, você quer realmente uma rentabilidade maior, está de acordo com o teu perfil de investidor, aí você vai lá para a Bolsa de Valores, lá você vai encontrar fundos de investimento, fundos imobiliários e ações. Então, tem que sempre avaliar isso, sabe? Renda variável, que são lá na Bolsa de Valores, né, ações e fundos imobiliários, tem um risco muito maior do que renda fixa, que são essa sopa de letrinha que vocês vê por aí, CDB, RDC, LCI, LCA, esses investimentos mais comuns que os bancos e que a cooperativa tem, são investimentos bem mais conservadores, só que são bem mais seguros. Inclusive, eles têm um fundo garantidor de crédito de 250 mil por CPF. Então, você tem garantido, caso a instituição venha quebrar, você tem esse valor garantido. Lá na Bolsa de Valores, você não tem isso não, é porque eu conto risco. Então, entendo sempre isso. Quero mais rentabilidade, porém o risco vai ser maior. Estou disposta a assumir esse risco? Já tenho meu dinheiro lá na minha reserva de segurança, se eu perder esse dinheiro não vai fazer falta para mim? Tem que estar bem ciente disso, sabe? Então é isso que a gente analisa, porque lá esse tipo de investimento, eles chamam de renda variável justamente por isso, porque varia muito. Porque, de acordo com a economia, qualquer notícia que sai da nossa política, vocês podem ver os noticiários. Bolsa caiu não sei quantos pontos. O que significa isso? Significa que nosso mercado financeiro, né, a nossa economia, ela reage muito forte a qualquer coisa da nossa política. E como a gente está num Brasil que é totalmente instável com relação à política, qualquer coisa que acontece lá vai impactar no mercado financeiro, vai impactar na economia. Então, se você não quer sofrer muito, né, não quero levar muito respingo do que acontece lá na política, é renda fixa. Aí eu quero correr o risco de crescer aí o meu patrimônio junto com o crescimento das empresas. Aí é renda variável na Bolsa de Valores. Depende do teu apetite ao risco. Da liquidez, né? Porque se você vai precisar imediatamente, né, Dani, desse recurso, não adianta também deixar aplicado Tem que ter em títulos liquidez. aí que né, você vai precisar de longo prazo para fazer o resgate. Claro. Então, por liquidez, eu acredito que todos entendem, é aquilo que eu posso transformar em dinheiro imediatamente, né? É muito mais fácil eu resgatar de um CDB, de um RDC da cooperativa, do que de um fundo imobiliário, né, de um fundo em ações, é muito mais fácil você fazer o resgate, a liquidez é diária, né? Qualquer momento você pode fazer o resgate, né? Isso mesmo, e é por isso que eu falei dos 3Qs. Porque quando a gente define o quando eu vou usar o dinheiro, então uma coisa é fato, o dinheiro ele foi feito para gastar. Uma parte a gente gasta agora e uma parte a gente gasta depois. Mas a gente sempre vai gastar o dinheiro porque o dinheiro é papel, eu não quero ele. Eu quero que ele paga, o que ele compra, o que ele proporciona. Então é aqui que tem que estar o nosso foco. O que eu quero que o dinheiro faça por mim? Quando eu tenho a resposta dessa pergunta, eu vou saber o quando eu quero fazer aquilo que eu quero que o dinheiro faça por mim, que é o segundo Q. E quando eu defino o quando, aí sim eu vou escolher o investimento. Se eu preciso de liquidez imediata e eu não sei quando vai ser isso, eu tenho que escolher um investimento que tenha liquidez, como, por exemplo, o RDC da cooperativa, como eu falei aqui. Por quê? Porque eu não sei quando eu vou precisar do dinheiro, mas quando eu precisar, e isso é muito comum na reserva de segurança, eu preciso que o dinheiro esteja disponível para sacar, sem que eu tenha perdido dinheiro. Se eu colocar o dinheiro da reserva de segurança, mesmo que eu tenha um perfil moderado ou arrojado, em ações, nossa, é uma cagada imensa, gente, porque a hora que eu precisar desse dinheiro, pode ser que a rentabilidade esteja negativa e eu vou ter prejuízo no dinheiro que eu coloquei lá. Por isso que é tão importante entender o que eu quero, quando eu quero, quanto custa e qual é o meu perfil, porque daí eu vou escolher o investimento mais indicado para cada objetivo. Nós temos mais perguntas, Natália? Temos também quais são os principais investimentos mais seguros e se eles valem bem. Acho que a gente acabou respondendo aí ao longo das nossas falas, né? Então, a gente podia... sim, existem investimentos mais seguros e que trazem menor rentabilidade, né? Mas trazem liquidez também imediata, como a gente falou, né? E aí a Dani já citou aqui, RDC da cooperativa, CDB de banco, né? Tesouro Selic. Tesouro Selic. Esses são os mais seguros. Até porque não existe, né, o Tesouro Selic, né? A gente imagina que é considerado o mais seguro de todos, porque a gente já acredita que o país não vai quebrar,
certo? Ele é o pagador, ele é o fiador desse título, né? E os bancos e a cooperativa, existe um fundo garantidor, como a Dani falou, 250 mil por CPF ou CNPJ, ou seja, o seu valor, o seu dinheiro está garantido até esse valor, existe um fundo que garante isso, caso venha dar um problema naquela instituição financeira. Vamos à próxima aí, Natália. Vamos. Então, a próxima pergunta seria relacionada com leitura. Então, muita gente não sabe exatamente por onde começar, se é pelo papel, o que eu preciso para começar essa minha vida financeira, ajustar ela nos trilhos. E com relação à leitura, os livros que não podem, então, faltar na minha prateleira, eu que sou uma iniciante e que gostaria de me inteirar mais na área. Eu tenho alguns livros, sim, para indicar, a Dani também tem, né? É claro, são áreas distintas, eu tenho um interesse mais na questão empresarial, a Dani mais nas finanças pessoais, né? Mas em finanças pessoais, como cuidar do seu dinheiro, aí eu poderia indicar, por exemplo, Como Organizar Sua Vida Financeira, que é do Gustavo Cerbasi. Esse é muito legal, né? Tem não sei se vocês já viram aquele comentarista da Globo News, o Sami Dana, né? Ele tem um livro que eu gosto bastante, que é Faça as Pazes com Suas Finanças, tá? Esse também eu acho bem legal. Deixa eu ver aqui, investimentos, eu gosto do Pai Rico e Pai Pobre, esse eu acho legal, do Robert, como pronuncia, Dani? Kiyosaki. Robert Kiyosaki, eu também gosto bastante desse, né? Mas a Dani deve ter. O jeito Warren Buffett de investir também é bom, eu gostei bastante desse livro, né? E tem bastante aí. Dani, quem mais que a gente pode incluir nessa lista aí? Eu sei que você tem bastante aí também. Sim, tem uma lista longa. O primeiro é O Segredos da Mente Milionária, para mim é a leitura obrigatória, Segredos da Mente Milionária, e depois Pai Rico, Pai Pobre. É a leitura obrigatória para qualquer pessoa que quer enriquecer, que quer ter uma boa relação com o dinheiro. Porque dinheiro é emocional. Ao contrário do que vocês possam pensar, dinheiro não é conta, não é só fazer conta, não é só de quem é do mundo de exatas, dinheiro é de humanas, não é de exatas, então é preciso entender as suas emoções com relação ao dinheiro, porque é isso que de fato impacta em você conseguir ter sucesso financeiro ou não. Então, o Segredos da Mente Milionária para mim é o principal. Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, dinheiro é emocional, mais esperto que o diabo, princípios, essencialismo, quem pensa enriquece, metanoia, são tudo livros que vão falar sobre comportamento, e quanto mais você entender do seu comportamento, mais dinheiro você vai fazer. Metanoia é joia, eu também curto bastante. Metanoia eu ganhei do César, foi um livro magnífico que eu ganhei quando eu me formei na pós. César que me deu. Tá vendo? Vamos deixar depois essa relação de livros aí disponível também para eles, Dani. Eu acho que é legal. Sim, eu tenho salvo lá no meu Instagram, mas eu coloco aqui. Então show de bola. Não, já faz o pessoal correr lá no Mais Riqueza lá. Tem salvo, tem um destaque de livros lá, tem várias listas, o pessoal me pede lista direto lá. Aí tá salvo nos destaques. Vou até tirar um print aqui. Pois é, e pra galera que não é chegada na leitura, vai sair adoidado. Meu Deus, Dani, César, eu preciso assistir o jornal todo dia de noite para ficar acompanhando a questão financeira. Pra galera que não gosta de leitura, qual seria o mais indicado? No momento, quanto menos jornal, mais inteligente você é. Com certeza. É uma deseducação que está acontecendo na mídia. E aí, então, eu realmente não recomendo. Leitura de livros renomados, de autores renomados, né? Eu costumo dizer o seguinte, cara, experimenta fazer leitura, porque aquele que não tem o hábito precisa adquirir. É um hábito saudável, é um hábito que a gente precisa, né? E um hábito inteligente. Então, assim, tira 10 minutos por dia, leia 10 minutos por dia. Faz um cálculo aí, vocês são engenheiros, quanto dá isso num ano? Se você ler 10 minutos por dia, né? Um capítulo. Dá para ouvir audiobooks também, né? Audiobooks, dá para ouvir resumo de livro,
Coloca tocar no carro quando você está dirigindo, quando você está lavando louça, quando você está limpando a casa, quando está estendendo roupa, quando está fazendo caminhada, quando está na academia. Cara, para tudo tem jeito na vida. Para tudo tem jeito na vida. Tem os podcasts também, né? Dá para acompanhar ali. Se você pegar Isso. hoje ali na lista de podcasts, você pode pegar. Eu gosto muito daquele comentarista da CBN, o Mauro Halfeld, né? Da CBN. Ele tem umas dicas bem legais, assim. A galera manda para lá perguntas, como eles estão fazendo conosco aqui, né, Dani? E ele vai falando sobre investimento. E ele não deixa Sim, de ver as Não, lives da Dani, né? Eu ia mesmo dizer isso, né? Assistir lives, cara, é bem mais descontraído. Eu faço aula no YouTube toda semana, faço live toda semana, respondo caixinha de perguntas todo santo dia. Então tem muito conteúdo em vídeo lá no canal no YouTube, no meu Instagram. Então, para quem não gosta de ler, eu ainda não adquiri esse hábito, porque como o César falou, cara, vai ser a coisa que mais vai mudar a tua vida financeira é você ler. Foi o que mudou a minha vida financeira. Por mais que eu tivesse competências técnicas com relação ao dinheiro, eu não tinha sucesso na minha vida financeira porque eu não sabia lidar com as minhas emoções. Foi por isso que eu não conseguia fazer o meu dinheiro crescer e multiplicar. Mesmo sabendo tudo de investimentos, eu não investia. Porque esse é o primeiro pilar da prosperidade, é você ter uma mentalidade rica. Essa mentalidade rica vai te transformar numa pessoa com um comportamento rico. Quando você tem um comportamento rico, você consegue multiplicar o dinheiro e investir. Mas se não tiver o comportamento, você não vai conseguir. Não adianta aprender investimento que você não vai investir, entendeu? Então, essa parte dos livros, para mim, a minha vida se divide em antes e depois dos Segredos da Mente Milionária. Porque quando eu fui entender as crenças que eu tinha com relação ao dinheiro, que eu vi, caramba, por isso que mesmo trabalhando 7 anos no mercado financeiro, por isso que mesmo entendendo tudo de investimentos, tendo certificação em investimentos, eu nunca consegui investir, porque dinheiro é emocional. Então, é um hábito que precisa adquirir, sim. E se não for lendo no papel, que esteja acompanhando conteúdo, então, em vídeo, em áudio, os podcasts são ótimos para isso também. Natália, eu estou vendo aqui que estão surgindo perguntas e o Matheus me respondeu ali também com a provocação que eu fiz dos exercícios físicos. Matheus, eu não sou muito fã de exercício. Agora, se você me convidar para uma boa costela, o gordinho aqui tá afim. Então eu vou fazer o seguinte, a gente poderia se encaminhando aí para finalizar nosso bate-papo. Natália, a gente já está indo para 1 hora, né? E aí tem uma última pergunta lá, aquela última lá que eu gostaria de responder, e aí a gente responde as perguntas aqui da galera que está surgindo ali no canal, pode ser? Pode ser, certo. Uhum. Então, a última Senão a gente pergunta vai, está... porque eu e a Dani, a gente se deixar, a gente fica aqui até amanhã falando sobre finanças, não tem problema nenhum, mas daí o pessoal também tem o final de semana para curtir. Não posso sair de casa, hein, galera? Aí. Aí. Então, nossa última pergunta está relacionada com o momento que a gente vive. Então, coronavírus e a economia. O que devemos esperar para o futuro? Ei, galerinha. Sabia que essa pergunta viria, né? Galerinha, por enquanto a pandemia ela vive no presente, né? E aí acertar o futuro da economia soa meio complexo, na verdade, porque ninguém sabe qual vai ser, né, o custo dessa pandemia, seja humano ou seja econômico, ao final dela. Mas eu sou um otimista, tá? Eu acho que a maioria dos negócios não vão fracassar no retorno à sua atividade empresarial. Evidente, quando a crise passar, né? Uma coisa é certa, né? Todo choque econômico, ele deixa uma herança de recordação e deixa feridas também, né? E, é claro, também deixa mudanças, tá? Então, é impossível pensar que essa experiência de máscara, de distanciamento social, de perdas de vidas humanas, né? E muitas vezes o cancelamento até da vida social, é muito difícil pensar que ela não traga consequências ao final da pandemia. Provavelmente a maioria das economias vai demorar aí de 2 a 3 anos para voltar aos níveis de produção que tinha antes da pandemia, né? Outra coisa, as grandes empresas terão que repensar onde e como produzem. Isso é fato, né? Para tentar exemplificar, né? Muitas moléculas lá são fabricadas na China, refinadas na Índia, né? E após uma viagem longa lá marítima, terminar aqui nas farmácias e hospitais brasileiros. Isso é impensável, né? Quando a crise passar, é inevitável que ocorra uma reindustrialização, quer seja na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil. Essa reindustrialização, né, ela é necessária para resolver esses problemas nas redes de abastecimento que
muitas empresas estão sofrendo nesse momento. Vai dar uma olhada aí, quem acompanha a construção civil, vai olhar o preço do aço, vai olhar o preço do cimento, quanto tá. É uma loucura, galera. Né? Então a gente vai ter que sim passar por um processo de reindustrialização. E as empresas perceberam, né, com isso que o perigo que significa esse modelo de produção e de dependência, né, de insumos de outros países. E cuidado, tá, meus amigos? Cuidado realmente, porque tem gente que está se proliferando inúmeros intérpretes da tragédia, né? Estão se proliferando aí adivinhadores do drama, né? Os quiromantes aí também do descontentamento. Não acreditem em tudo que vocês veem na grande mídia, do que eles divulgam, tá? Mas isso é só uma dica que eu dou realmente, tá? Mas é bem fácil de perceber alguns legados que essa pandemia vai deixar, né? Mais trabalho em casa, né? Vai acontecer o auge, e já aconteceu o auge dos pagamentos eletrônicos, veio aí o Pix, né? Maior controle de fronteiras, isso é inevitável, gente, tá? Os seguros vão ficar mais caros e mais complexos, porque muitos não previram cláusulas de pandemia, né? Outra coisa que deixa de legado também aí, vamos pensar, educação e medicina à distância, e sem dúvidas, tá? Menos viagens transoceânicas aí para a gente fazer convenções, né? Essas empresas que mandavam, né, seus colaboradores, seus funcionários aí em viagem, seus executivos, isso deve diminuir também. A gente descobriu que é possível fazer reuniões como a gente está fazendo agora aqui no nosso bate-papo. Outra coisa que é óbvia é que os governos vão gastar mais para cuidar da saúde da sua população, porque para evitar esse custo enorme com pandemias que ainda estão por vir, tá? Não pensem que o SARS-CoV-2 aí vai ser o último vírus, né? Muito pelo contrário. Aí é pouco provável que a gente mude o nosso desejo de consumir e de viajar, tá? Talvez esses grandes cruzeiros que nós acostumávamos ver aí, né, saiam até de moda por algum tempo, mas as pessoas não vão renunciar a isso, né? E se elas puderem pagar, e é claro que ao longo vão querer um longo e belíssimo final de semana ou 15 dias em Cancún e assim por diante. Então, assim, o hábito de consumo e as viagens vão retomar com força, isso eu não tenho dúvida, meus amigos, tá? Talvez o novo tempo aí proponha a lição, né, de que existem aí atividades como os professores e enfermeiras e enfermeiros, por exemplo, que está faltando agora, né, são muito mais valiosos do que banqueiros, né, do que gestores de fundos especulativos, né, a gente tende a valorizar um pouquinho mais esses nossos profissionais agora. E para finalizar aí esse meu raciocínio, meus amiguinhos do CREA Júnior, vacina, né? Todas as esperanças econômicas aí resumidas ali numa injeçãozinha, certo? Caso se consiga imunizar grande parte da população aí contra a Covid-19, a economia se restabelece prontamente, tá? Bem rápido, tá? Até o ministro Guedes falou esses dias, né? O ministro da Economia, a atividade econômica já está decolando, tá? Eu vim agora de uma viagem intercontinental para minha megalópole Rio do Sul, né? E a Dani também é de lá, né? Visitando lá as indústrias na cidade, galera, não tem, os caras não conseguem mais não consegue dar conta do que tem de produção para fazer, entendeu? Não conseguem, não dá para aceitar mais pedido para o ano. Então, assim, a economia já decolou, parafraseando aqui o ministro Guedes, né? Então, meus amigos, vamos olhar para frente, tá? Vai dar tudo certo sim e vai crescer rapidamente. E é isso aí, estamos dependendo daquela injeçãozinha ali só para decolar rapidamente. Dani, não sei se quer complementar com alguma coisa. Eu já iria na pegada o seguinte: se preocupem com a vida de vocês. Esqueçam um pouco política, economia, aquilo que foge do controle de vocês. Foquem no que está no controle. Que é cuidar da vida financeira de vocês, cuidar da carreira de vocês, se desenvolver enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto profissional. Porque é isso que de fato vai fazer diferença na vida de você e da sua família. E se cada um focar em si próprio e melhorar a sua vida,
automaticamente a gente vai criar filhos mais inteligentes, filhos que têm um futuro melhor e que vão também refletir, vai refletir isso também lá na política, né? Então, acho que a melhor coisa, eu gosto muito da frase do Pablo Marçal, que para mim é a frase mais filosófica que existe, vai cuidar da sua vida. É uma frase que ele fala muito e que para mim faz muito sentido. Às vezes as pessoas me perguntam lá sobre Covid, sobre economia, sobre o futuro das empresas. Dizem, olha, gente, eu não tenho bola de cristal para adivinhar essas coisas, não. E eu foco muito na minha vida, no presente, no que está no meu controle. Sugiro que você faça o mesmo. Então, a gente tem que estudar a economia, a gente tem que estar a par do que está acontecendo, sim. Mas foquem em resolver os problemas de vocês, em aprender a lidar com o dinheiro, em aprender a multiplicar o dinheiro, a serem excelentes profissionais. Não fiquem só na faculdade, porque a faculdade não é suficiente, é imprescindível. Hoje, faculdade é o novo básico. Tipo, o básico já não é mais o ensino médio, a faculdade é o básico. Então, não fiquem só nisso. Busquem também desenvolver competências emocionais, inteligência emocional, porque é isso que vai diferenciar vocês no mercado de trabalho enquanto profissionais. É o que vai fazer vocês terem mais dinheiro, é o que vai fazer vocês terem melhores decisões, tomarem melhores decisões, e isso forma pessoas melhores. Logo, né, esperamos que os nossos filhos, netos e bisnetos aí, eles tragam uma renovação no nosso país, na nossa economia, principalmente na nossa política. Mas depende da gente fazer a nossa parte. Uma pergunta uma dica que eu dou para vocês, né? Vai acontecer, é inevitável, a seguinte pergunta, né? O que você fez durante a pandemia, certo? Porque se você, isso nas entrevistas de emprego, ou onde vocês foram, porque se você ficou dormindo, não aproveitou esse tempo, né? Aí vai ser mais difícil. Então, assim, aproveitem esse tempo em casa, esse tempo em que você está ali para realmente desenvolver novas habilidades. Seja com a Dani lá no canal Mais Riqueza, seja conversando com o César, ou conversando com a turma da cooperativa, né, da Credicrea. Eu acho que tem que aproveitar esse tempo que nós estamos, não só para maratonar lá, né, as nossas séries na Netflix, tá? É necessário, sim, dedicar um espaço aí para os estudos. Então, agora, respondendo uma pergunta que surgiu no nosso chat do YouTube, da Juliana. Por onde eu começo meu planejamento orçamentário? Quanto definir em porcentagem de gastos não previstos? Eu vi uma fala sua dessa, Dani, principalmente com gastos não previstos. Você tem um percentual lá que você colocou lá numa... Não é um percentual, é uma dica que você dá lá para o pessoal. Pode falar para a gente, né? Na planilha do mapa financeiro, que eu disponibilizo de forma gratuita lá no meu Instagram, já está na forma da planilha uma sugestão do quanto você poderia direcionar para a tua reserva de segurança, para a tua independência financeira, para o teu desenvolvimento pessoal, para a doação, para a diversão e aí sim para as tuas despesas essenciais. Então fica dividido em 45% aqui e 55% aqui em despesas essenciais. Mas o que eu sempre falo quando alguém me pergunta isso, porque daí isso eu consigo destrinchar dentro do curso Fator Mais Riqueza, que é o curso que eu tenho de finanças, onde eu ensino a galera a organizar as finanças, montar um planejamento e investir. Aí lá dentro eu consigo falar isso. Mas quando alguém me pergunta lá na caixinha do Instagram, por exemplo, qual percentual eu invisto? Não sei quanto que você consegue investir. Eu não conheço a tua realidade, eu não sei quanto você ganha, quanto você gasta, não sei o que você quer fazer, quando quer fazer. Então depende de você olhar para o teu dinheiro, que é aquilo que eu falei, aqueles 3 passos. Primeiro você organiza, que é levantar o quanto você ganha e o quanto você gasta, porque isso vai te dar uma informação de saldo. Se o teu saldo está positivo, se está negativo, se você precisa remanejar alguma coisa, se você precisa buscar aumentar a tua renda, buscar fontes de renda extra, se você precisa eliminar alguma coisa do teu orçamento que você não precisa pagar, por exemplo, né, tarifa de conta, esse tipo de coisa que não precisa. Então, você vai eliminando coisas que não precisa e vai automaticamente sobrando mais dinheiro. Ali você tem um panorama, que é um raio-x das tuas finanças. Hoje eu tô assim, ganho X e gasto Y. Eu tô gastando com isso, com aquilo. Isso dá um choque de realidade, porque a maioria das vezes a gente gasta no automático e nem percebe como tá gastando. E aquilo que a gente quer, que é importante pra gente, que a gente quer muito, a gente acaba nunca gastando dinheiro com aquilo. Aí fica sempre naquela frustração. E eu não quero que vocês passem a vida de vocês que acabando de começar, né? Acabando de começar até é meio estranho, mas tá acabando de começar a vida financeira de vocês, a vida adulta. Agora que vocês estão estudando, vocês vão entrar no mercado de trabalho, daqui a pouco vão formar família. Cara, começa com o pé direito. Não espera chegar lá em 30 e poucos anos, 40 anos, para então cair na real e ver que precisa organizar as finanças, que precisa montar um planejamento, que precisa investir. Vocês estão tendo a oportunidade de ver isso aqui hoje. Então, é esses 3 passos. É organização, que é levantar o quanto você ganha, o quanto você gasta. Planejamento financeiro, que nada mais é
do que dar nome para o dinheiro. Criar meta de gastos e meta de investimentos. E isso, a planilha sugere lá a meta de investimentos e a meta de gastos, quem define é vocês. Isso é um planejamento financeiro. Nada mais é do que criar metas para os próximos meses de como você vai gastar o teu dinheiro. E dentro desse planejamento financeiro, você já define quanto do meu dinheiro eu vou investir, que é investimento. Tem que fechar esse ciclo, é um ciclo de 3 passos. Precisa ter esses 3 passos para você conseguir ter sucesso financeiro. Então, começa com isso, que é a organização financeira, e a planilha do mapa financeiro ajuda justamente com isso, com a organização e com o planejamento, tá? E daí, para investir, se já tiveram algumas dicas aqui hoje, me segue lá no Instagram, que tem respostas diárias lá, tem muito conteúdo, tem um canal no YouTube, e eu deixei aqui, depois o pessoal do CREA Júnior passa para o pessoal lá que está assistindo no YouTube, eu deixei aqui o Guia da Investidora Iniciante, como eu falei, serve para homem e para mulher, que é o passo a passo detalhado de como você faz o seu primeiro investimento. Então, hoje você sai daqui com todo o arsenal para começar, tá? Mas tem que seguir esses três passos. Não vou querer pular a etapa e ir direto lá fazer investimento sem primeiro organizar as finanças e sem ter um planejamento mensal aí de como você usa o dinheiro, tá? Segue esses 3 passos que vai ser sucesso. E temos as perguntas, então, adicionais que foram enviadas na nossa caixinha do Instagram, algumas também relacionadas, então vamos dar uma diminuída aqui. A seguinte pergunta, então, como que eu vou me policiar para guardar esse dinheiro e como que eu não desanimo quando eu sei que eu possuo um número inferior do que eu realmente preciso? Posso falar? Oi, Dani, deixar a bola levantada para você. Viu como dinheiro é emocional? Viu como não tem nada a ver com dinheiro? Problema financeiro nunca tem a ver com dinheiro, sempre tem a ver com comportamento, com emoção. Como eu faço para me policiar? Vamos lá. Policiar, qual é o peso que essa palavra tem? Qual é o sentido, qual é o significado da palavra policiar? É uma coisa difícil, é uma coisa chata, é uma coisa dura. Tá ligado a uma coisa que tem que ser feito porque é uma regra, porque é uma obrigação, que você tem que ter disciplina, que você tem que ser disciplinado, que você tem que se policiar. Me diz qual é o ser humano na face da Terra que consegue manter isso pro resto da vida? Nenhum. Por que as pessoas não conseguem emagrecer? Gente que faz dieta não consegue emagrecer, porque dieta não funciona. Você pode até perder peso em uma semana, 2 semanas, em um mês, depois você ganha tudo de novo, às vezes ganha mais ainda. Por quê? Porque a medida é restritiva. O nosso cérebro não foi feito para lidar com situações de restrição. Tudo que a gente faz é para evitar a dor ou para buscar prazer. E a gente é muito mais movido a evitar a dor. Por isso que a gente é muito imediatista, é assim que o nosso cérebro funciona. Então, se policiar, não vai funcionar, meu amigo. Nem começa a se policiar. Você não faz o que faz porque você tem que fazer, porque é regra, porque te disseram que você tem que fazer. Você faz por princípios. Princípio é diferente de regra. Eu não acredito em disciplina, eu não acredito em força de vontade, eu não acho que nada disso funcione. Na real, não funciona. Ninguém. A gente faz o que a gente faz porque a gente tem um motivo muito grande por trás. E motivação não é força de vontade, é um motivo para agir. Então, o que você quer para a tua vida? É aqui que tem que pensar, galerinha. A gente não foi ensinado a pensar. Você tem que pensar. O que você não pode viver sem? O que você não imagina em nenhum momento vivendo sem? O que você precisa fazer para ter isso que você não imagina vivendo sem? E o que você precisa fazer tem que estar de acordo com os teus valores e com os teus princípios, não com regra, não com disciplina, não com te disseram que você tem que fazer, entendeu? Então, quando você tem clareza do que você quer, é muito mais fácil de você fazer o que você tem que fazer, porque você sabe o que você quer. A maioria das pessoas não sabem o que querem e é por isso que elas não conquistam o que elas querem, porque elas nem sabem o que querem. Então, evita a palavra policiar, porque tem um significado negativo, ruim, pesado, muito ruim. Joga essa palavra fora. Então, o que eu preciso fazer para realizar aquele sonho que eu tenho de trocar de carro, de construir a minha casa, de ter independência financeira, de viajar o mundo, de poder empreender, de poder trabalhar com o que eu quiser. O que eu preciso fazer? Você faz por princípio e não por regra. E como se manter firme, como conseguir? Pequenas recompensas. O nosso cérebro gosta de prazer imediato. Tudo que a gente faz que tem meta de médio e longo prazo, a gente precisa de recompensas pequenas e imediatas para conseguir se manter nesse planejamento de longo prazo. Essa pergunta eu recebo com frequência. Como é que tu consegue, Dani, se manter no planejamento de longo prazo? Primeiro, eu não tenho nada de triste e ruim e restritivo na minha vida. Tudo que eu faço, eu escolho antes como eu vou fazer. Todos os meses eu tenho a minha reserva de diversão.
Então, eu não deixo, em hipótese alguma, de usar a minha reserva de diversão, porque todo mês, usando a minha reserva de diversão para fazer aquilo que me faz bem, que me traz prazer, me ajuda a pensar com muito carinho e com muita não com aflição, mas com muita vontade naquilo que eu quero realizar daqui 5, 10, 15, 20 anos. Por quê? Porque eu estou fazendo algo bom agora, porque quem só guarda dinheiro, quem só investe, está numa situação de desequilíbrio, e quem gasta tudo também está numa situação de desequilíbrio. A gente tem que ter o equilíbrio entre o gastar e entre o investir. Então, a reserva de diversão resolve isso. E aí você define aí o quanto que precisa ser a tua. Tipo, a minha reserva de diversão aqui, eu sou casada e é eu e meu marido. A gente gasta R$ 800 por mês. Tá definido. Por quê? Porque a gente definiu quantas vezes por mês a gente sai, aonde a gente costuma ir e quanto a gente costuma gastar. Então, a gente já definiu que a gente vai sair uma vez por semana para jantar fora. Como a gente já sabe mais ou menos o quanto a gente gasta, a gente fez uma conta, vai dar X por mês. Mesma coisa café. Tipo, eu amo café, eu nunca vou dizer para vocês cortar cafezinho, porque isso não funciona, é restritivo. Então, todo final de semana eu saio para tomar café. Na minha reserva de diversão tá lá, 1 ou 2 vezes por semana a gente vai sair para tomar café. E isso me faz muito bem, porque é uma coisa que eu amo fazer. Então, entenda o que você ama, quais são os teus valores, quais são os teus princípios. Não é sobre dinheiro, é sobre você e sobre o que você faz. Quando você entende isso, fica muito mais fácil o caminho. Enquanto você olhar para o dinheiro como uma coisa chata, como uma coisa difícil, como uma coisa complicada, como uma coisa restritiva, você não vai conseguir ter sucesso financeiro, porque você não vai aguentar muito tempo. Eu tenho que deixar de fazer o que eu amo para guardar dinheiro, eu tenho que me privar de fazer o que eu gosto para guardar dinheiro. Não precisa. E é quebrar esses tabus que vai fazer vocês terem sucesso financeiro. É isso aí, Dani. Viu, Sinara? Não é para parar de beber cerveja. Não, Sinara, não para. Até a Alessandra também, que gosta de fazer drink, não é para parar de fazer. O Costela aqui, o Eduardo também, tem que tocar gaita. É isso aí, galera. Aliás, Sinara da cerveja, né? Eu amo cerveja artesanal, vamos trocar figurinha. É isso aí, tem que gastar o dinheiro com coisas que fazem bem também. Pô, o Eduardo podia dar uma palhinha pra gente tocando gaita aí, hein? E para finalizar, então, surgiu a pergunta da Amanda. Quem investe tem que declarar o imposto de renda? Não necessariamente. César, quer falar? Não, galerinha. O que você precisa, na verdade, né? Quem é obrigado a entregar a declaração de imposto de renda, né? Agora, em 2021, quem recebeu ao longo de 2020, né? Salário, pensões ou aluguéis, né? Que totalizaram 28.500. 29.000 arredondando. R$28.500, tá? Quem recebeu acima, né, de R$28.500, tem que fazer a declaração de imposto de renda, né? E quando você faz a declaração, aí sim você coloca, né, mesmo aqueles investimentos que são isentos de imposto de renda, né? Que alguns investimentos, né? Lá em patrimônio você tem que declarar porque poupança, LCI, letras de crédito imobiliário, e letras de crédito do agronegócio, né? E fundos imobiliários também são isentos de imposto de renda. Então, ainda assim, você tem que declarar lá também, né? Se tiver saldo superior a R$140, tudo tem que estar lá na tua declaração de imposto de renda. E se você fez em 2020 algum investimento em ações ou em fundos imobiliários, mesmo que você não declare imposto de renda, aí você é obrigada a declarar, tá? Isso. Esses dois são obrigatórios. Perfeito, então, sem mais delongas, então acho que vamos para o nosso encerramento, já passamos de 1 hora. Pessoal, novamente, então, agradecendo a toda a equipe do CREA Júnior, aos nossos parceiros, o CREA, o CREA Júnior Estadual, por todo o suporte, os nossos palestrantes e a todos que nos acompanharam hoje. Para encerrado o nosso workshop de planejamento financeiro. Lembrando que a nossa próxima temática será do marketing pessoal, voltado para o mercado de trabalho, então, que irá acontecer no dia 17/4, no próximo sábado, às 9h30 da manhã também, com o Vinícius Lorenzetti, que ele é diretor do marketing na A9 Performance. Então, muito obrigada a todos, agradecida imensamente pela participação, agradecida a César, agradecida a Dani, muito obrigada. Bom final de semana a todos e se cuidem, pessoal. Vejo vocês. Um abraço, tudo Tchau, de bom, gente. pessoal. Até mais. Prazer.